de Portugal. E quando o imperador veio para cá, Portugal se mudou para cá. Mas o imperador não precisava viver aqui, ele tinha que viver em Portugal e aqui continuava sendo colônia. Então Deus do céu, Ele cria todas as coisas, e na terra Ele cria a sua, e Ele então põe os homens, diga, humanos, para serem o quê? Os reis e sacerdotes dessa colônia. E o objetivo de Deus, então, era colonizar toda a terra, através dos seus reis e sacerdotes. Mas Ele deu um alerta, falou, se você comer disso aqui, você vai morrer. O grande problema de toda essa história, de toda essa equação, é a gente tentar entender onde está esse bendito poder da morte. Porque o poder da morte, ele só pode ser ativado por uma coisinha. Pecado. Vamos entender. Deus disse o seguinte, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, vocês vão fazer aquilo outro. Tudo que o homem fez de acordo com o que Deus falou, deu certo, sim ou não? Girafa chama girafa, vaca chama vaca, elefante chama elefante, peixe chama peixe. Porque Deus disse para o homem, você vai falar. E Deus falou, beleza. E Deus disse para ele governar, ele governou. Deus disse, foi tudo jóia, até que chegou num ponto, onde o Satanás, mais conhecido como diabo, o querubim caído, ele vira e fala para o homem, se você comer disso aqui, sabe qual é o problema de Deus? Ele está com medo que você vai ficar igual a ele. Mas espera aí, Deus tinha dito, eu farei um ser. Ele chamou Jesus, Espírito Santo, vem cá, Pai, Filho e Espírito Santo se juntam, e ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí os unicistas ficam loucos, porque como é que você vai explicar que um Deus único fala façamos? É bipolar ou tripolar? Mas tudo bem, deixa isso para outro dia, para os caras que gostam de discutir teologia. Mas então o Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e dizem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Diga, capacidades e caráter. Imagem, capacidades. Que esse homem tenha a mesma capacidade que nós, de ver, de ouvir, de falar, de pensar, de raciocinar. Diferente dos outros animais, nós raciocinamos. Tudo bem, eu tenho certeza que você conhece alguém que não raciocina. Quem aqui já ficou com raiva de alguém que é meio lento? Ou mais lento que você? Porque todo mundo aqui é mais lento que alguém, sim ou não? Mas quem aqui já ficou com raiva no trânsito? Fala, anta, põe primeira. Parece que a pessoa espera o semáforo chegar no amarelo para você dar laçar e deixa você no vermelho de volta. Alguém já passou por isso ou só eu, gente? Aí toda vez que eu vou achar que alguém é lento, Deus lembra a corrida que eu fui fazer lá em Guarulhos. Que eu vi primeiro uma gordinha passando por mim. Gordinha, quando eu digo, eu estou sendo gentil. A moça parecia um bujão, mas passou. E eu já fiquei com raiva e fui, tô fundo, tô raso, fui atrás. Aí um velhinho de cabelo branco, devia ter 115 anos, cocum, passou por mim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu descobri, eu não nasci para correr. Então eu sou lento. Eu correndo, estou devagar para quem corre. Eu corro a 8 por hora. Eu vejo meu cunhado correndo a 14 por hora. Fui outro dia na academia, o cara correndo a 16 por hora do meu lado, sem suar. Eu falei, meu Deus. Então eu não posso criticar os lentos. Mas você que já criticou alguém mais lento, imagine Jesus, então, olhando para os seus discípulos. E por incrível que pareça, se você ainda não entendeu, Jesus não pegou um bando de velho. Jesus pegou um velho, diga Pedro. Por isso Pedro era o chato, o velho, o ranzinza. Mas todos os outros tinham menos de 20 anos de idade. Por quê? Porque não pagavam impostos. Por isso só Pedro paga imposto. Mas os outros todos adolescentes. Gente, quem aqui que tem mais de 30 anos e já teve alguma gastura com adolescente? Levante a mão, não precisa dizer que é seu filho ou sua filha, mas levante a mão. E fala, meu Deus do céu, o que essa raça tem? O mesmo que você teve, e graças a Deus eles são melhores que nós. Alguém pode dizer amém? Porque outro dia eu fui reclamar do Benjamin, e Deus jogou na minha cara, falou, com essa idade você já era traficante. Ai, Jesus. E graças a Deus o que o meu filho faz é outra coisa, multiplicar imagem, som, grava as coisas. Alguém diga aleluia. Mas às vezes eu olho e falo, meu Deus, que falta de velocidade. Então imagine Jesus, perfeito, sentado com 11 adolescentes. Você quer a prova que Jesus nunca pecou? É essa?
Ele andou com 11 adolescentes e teve paciência com a nova geração. Por que você está falando isso, Maurício? Porque nessa semana eu vou apresentar para o pastor Wanderson, para o conselho dessa casa, o projeto da Mesa Nova Geração. Onde uma vez por mês eu e o conselho dessa casa queremos sentar com os jovens e ouvir como vai ser a igreja esse ano ainda. Porque eu não quero esperar, eu estou velhinho para essa igreja transicionar. Eu quero uma igreja jovem. E isso inclui você, que tem, como eu, cabelo um pouquinho mais branco, ou alguns que já estão arrebatados sem cabelo. Mas aleluia, não importa. Importa que nós temos que entender que essa geração precisa governar. Porque se Jesus, que é Deus, veio em carne e entregou o governo para 10 adolescentes, por que nós não vamos fazer a mesma coisa? Está na hora de construir uma igreja para a nova geração. Está na hora de deixar esses caras esculacharem. E a gente patrocinar, a gente estar junto, a gente corrigir, porque a gente já errou demais. Está na hora deles fazerem as coisas deles. Posso ouvir amém? Quantos querem fazer uma igreja onde as crianças e os adolescentes estão empoderados? Eu quero isso. Mas o que isso tem a ver com pecado? Um dos piores pecados do velho é não dar lugar para o novo. Um dos piores pecados do velho é perseguir o novo. Um dos piores pecados do velho é matar o novo. Quem está comigo? É só você prestar atenção, de geração em geração é isso que acontece. Por isso Deus diz no final do Velho Testamento, e fala o seguinte: vai chegar uma hora que eu vou enviar o espírito de Elias. E então ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Sabe o que é essa palavra converter? Entre outras, circuncidar. Meu coração precisa ser circuncidado e Deus precisa tirar a minha carnalidade. Sabe qual é a minha carnalidade? Meu orgulho de achar que eu sou melhor que Ele. Minha mente de achar que eu entendo mais. Não, eu só sou uma plataforma para eles serem lançados. Quem está comigo? Porque Veredas Antigas também fala disso, de honra entre gerações. Deus sempre vai ter um novo. Deus não tem problema nenhum de chegar em Atos capítulo 6 e falar para Estevão, que estava no auge do ministério, se achando o diácono que orava, curava, e daqui a pouco Deus fala: sobe aqui, morre. E um monte de gente, eu imagino que a igreja ficou revoltada, como eu já fiquei, e talvez você, mas talvez você seja mais santo que eu, nunca tenha se revoltado com a morte de alguém. Quem aqui conhece alguém que já ficou revoltado com uma pessoa que morreu, e chegou para Deus e falou: Deus, por que o Senhor não matou o estuprador no lugar dessa pessoa? Quem aí já pensou isso? Eu já pensei. Deus, tanta gente ruim para morrer, por que é injusto essa pessoa agora? Por que Deus leva uma criança? Por que Deus leva um adolescente? Por que Deus leva uma pessoa decente? Eu imagino a igreja, no auge do seu crescimento, Estevão, olhando para o céu, levando pedrada, não entendendo nada. E a igreja menos ainda, e Deus rindo do trono e dizendo: tranquilo. Atos não acaba no capítulo 6, mas vai ter o 7, o 8 e 9. E esse menino que jogaram a roupa no pé dele, porque a Bíblia diz que havia um jovem que estava ali, que perseguia a igreja, e a roupa de Estevão é jogada aos pés desse jovem. Esse jovem vai me ser muito útil, porque esse cara vai escrever a maior parte do Novo Testamento, e esse cara entende mais de reino do que qualquer outra pessoa aqui. Ele só ainda não se converteu. E precisou, então, a morte de um Estevão para o levantar de um Paulo. Eu não sei se preciso o meu ministério morrer para levantar o próximo Paulo, mas eu estou a fim de deitar o meu ministério para que o próximo Paulo se levante. Eu não sou a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, mas eu vou servir. Com a mesma gana do dia que a irmã Cida me esculachou porque eu não estava indo evangelizar na casa dela os jovens, porque eu tinha brigado com o Lúcio. Eu sei que vocês nunca brigaram, casais, mas aqui, pois é, né? Graças a Deus não foi parar no fuxico gospel, mas a gente já tretou feio. Imagina se a irmã Cida fosse fofoqueira, ela mandava para o fuxico gospel, pastor brigou com a pastora. Aí, sabe como é que a irmã Cida fez chantagem, Kleber, para eu poder ir para a casa dela? Pastor, você pregou outro dia que se você tiver uma palavra de Deus para uma alma e não entregar, e essa alma morrer e for para o inferno, o sangue vai ser cobrado de você. Então tem aqui uns 50 jovens, Deus vai cobrar o sangue do você. Diga: chantagem profética.
Aí eu pedi para ela mandar alguém, o André Gabriel foi me buscar, eu cheguei lá, não sabia o que fazer. Gente, porque quem aí já brigou com o cônjuge? Levanta a mão. Depois que você faz uma burrada dessa, você não sabe o que você faz mais. E aí Deus fala, agora eu vou te usar. Você fala, Deus, o senhor não tem outro jumento? Porque esse jumento aqui está meio manco. Eu estava me sentindo uma mula manca da paróquia. E o pessoal lá esperando. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, todo mundo dobra o joelho, que todo mundo é pecador, começar por mim. Todo mundo aqui é desgraçado. A galera até já gostou, falou, pô, que legal. Porque tem uma técnica da psicologia, se denigra, ninguém vai te denegrir mais do que você. Porque ninguém conhece o seu podre tanto quanto você. Então fui lá e Deus me deu uma canção. Meu Pai, te peço perdão por tudo que eu fiz. Falei, pensei, eu senti. Não me lances fora da tua presença. Mas dá para mim de novo a alegria da salvação. Enche-me com teu Espírito. Faz de mim um verdadeiro adorador. Quantos de nós não ativamos todo dia o poder da morte através do pecado? O que alimenta a morte é o pecado. Ao baixar o aplicativo do pecado, o ser humano conseguiu ativar a morte. Pense comigo. A morte não tinha poder algum até que o homem ativou o seu poder com o... E qual foi a proposta da serpente? Não seja mais dependente de Deus. O grande pecado não é você se revoltar. Em nenhum momento a serpente diz, seja rebelde. Em nenhum momento a serpente diz, vamos fazer aí uma invasão de território, vamos tomar o poder à força. Não, a única coisa que ela disse é, não dependa mais de Deus. Seja independente. Isso já responde a minha próxima pergunta. Como que o diabo ativou o poder da morte? Fazendo com que a humanidade se tornasse independente de Deus. A questão aqui não é o que pode e o que não pode. A questão é o que Deus quer que você faça. Porque Deus não quer te dar uma lista de coisas certas e coisas erradas. Deus quer que você viva um relacionamento com Ele. Porque nem tudo que todo mundo faz é para você fazer. O exemplo clássico disso é Pedro. Pedro, depois que Jesus morre, o que ele faz? Ele volta a pescar. Pescar é pecado? Não. Se não estiver fora da temporada, pescar não é pecado, mas para Pedro não era mais. Tem coisa que não é para você fazer. E não é porque é pecado para os outros, é porque Deus não quer que você faça isso. Viver dependendo de Deus é saber o que Deus quer que eu faça. Quantos aqui cresceram ouvindo aquela famosa frase de mamãe, você não é igual a todo mundo? E o pior é quando a mãe fala, todo mundo pôs blusa. Você fala, mas eu não sou igual a todo mundo. E o pior é quando a esposa que manda você vir de camisa de flanela. Gente, eu estou suando com esse negócio aqui, eu estava morrendo. Obrigado, pastor Vacil, pastora Cleusa. Nós fizemos um concílio de treta ali em cima, para me libertarem da camisa de flanela. Quem tem um cônjuge que é mais friorento que você? E ele sempre acha que você vai passar frio. Pois é. Amém, dê graças a Deus. Não brigue, não discuta. Acha o pastor Vacil, a pastora Cleusa, que eles resolvem a treta. Vai lá trocar essa roupa. Eu falei, aleluia, ouça o ancião. Pelo amor de Deus. E a gente sai do ponto número 1 e vai para o ponto número 2. O poder da Páscoa. Pensa comigo. Quando que começa essa história de Páscoa? A história de Páscoa não começa no Egito. A história de Páscoa começa no jardim. Depois que o homem vai e toma daquela árvore, come da árvore, o homem perde uma coisa. Eu já vou falar sobre isso em instantes. Mas a primeira coisa que Deus faz quando encontra com esse homem é matar um animal, mostrando para ele a consequência da morte, mostrando para ele aquilo. Quando Deus vai e faz uma aliança com Noé, Noé tem que matar um monte de animais. Quando Deus faz uma aliança com Abrão, Abrão tem que matar um monte de animais. Ou seja, para restaurar a aliança de relacionamento com Deus, precisava ter o pagamento, que era a própria morte. Ou seja, a morte, que é consequência do pecado que me separa de Deus, é o preço para me unir de volta para Deus. Diga, a morte é uma chave que abre e fecha. Ou seja, a morte abriu um portal para que a humanidade ficasse longe de Deus. Mas a morte fez uma ponte
para me trazer de volta para Deus. Está comigo ainda, sim ou não? E aí, quando chega no Egito, aquilo que Deus tinha prometido lá em Gênesis capítulo 15, Deus cumpre. Porque lá em Gênesis 15, Deus fala assim: Abraão, vem cá, vamos bater um papo. Aí o Abraão, revoltado, vem com a listinha dele. Quem já fez listinha de revolta para Deus? E está lá, Abraão: Senhor, se eu tiver um filho da minha mulher, ele vai ser meu herdeiro. Eu imagino Deus abismado com aquilo. Deus não sabia. Ele pediu: Miguel, anote, eu não sabia disso. Porque eu sou Deus, não tenho esse negócio de sexo aqui. E aí Abraão dando aula de biologia. Aí Deus fala o seguinte: bora, mata aí os bichos. Deus passa no meio, pavio que fumega, o próprio Senhor Jesus, aquele que tem olhos de fogo. Aí o Abraão dorme. E aí a grande pergunta que eu sempre repito é: por que certas pessoas só ouvem dormindo? Porque essas pessoas dão trabalho acordado. Toda vez que Deus te der um sonho, saiba, Ele te deu o sonho porque você ia encher muito Ele se Ele falasse você acordado. Ou você está muito ocupado para ouvir Ele acordado, então Deus te bota para dormir. Em algum lugar da Bíblia está escrito que Adão pediu uma mulher? Não, mas Deus deu um sono nele, quando acordou estava lá a mulher. Pronto. Por que Deus fez Abraão dormir? Porque Deus ia falar um negócio pesado. Olha, a sua geração vai ser isso, vai ser aquilo, e eles vão ser escravos. Gente, quem gosta de ouvir um negócio desse? Já imaginou, Cadu? Seus filhos vão ser uma bênção, mas vai chegar uma hora que eles vão ficar presos, 400 anos. Olha que coisa. Você nem ouve o resto, o final: olha, eles vão sair com muita grana. Você não quer nem saber, se a gente tem crise, já quer apelar no tribunal, fala: não, tira eles dali. E Abraão dormindo, beleza. Quando chega no Egito, Deus vira e fala: agora eu vou cumprir, porque chegou uma medida. Teologicamente, eles passam 430 anos ali. Porém, 30 dos primeiros anos, eles passam debaixo de um governo que conhecia José. E José era governador no Egito. E se você nunca entendeu a Bíblia, que está escrito que quando morreu o faraó, e não sabiam mais quem era José e sua família, é porque na cultura egípcia, quando um faraó morria, morria todo mundo junto. Os seus subalternos, ou seja, eles matavam todo mundo. Por quê? O copeiro, o padeiro, todo mundo tinha que ser mumificado, colocado na mesma pirâmide que o faraó, porque eles criam que um dia eles iam voltar e reencarnar. E olha que legal a cultura egípcia, ia reencarnar todo mundo igual. Morreu escravo, volta escravo. Morreu pobre, volta pobre. Morreu lascado, volta aperreado. Por isso, quando nós fomos à Índia, nós ouvimos na universidade, depois que os Dalits e os tribais estudaram todas as religiões do mundo possíveis de se estudar, eles chegaram a uma conclusão. Eu estou falando de mais de 800 milhões de pessoas, tá? Os seus representantes, eles foram estudar. E eles chegaram a uma conclusão: o cristianismo é a única religião, primeiro, onde Deus vem atrás do homem, não é o homem que vai atrás de Deus. Segundo, é a única religião onde você pode ser transformado nessa vida de escravo em rei e sacerdote. Então eles falaram: nós queremos essa religião. Só que eles erraram num ponto: não é uma religião, é um relacionamento. Isso tem feito uma revolução a ponto da Índia estar empolvorosa hoje, matando pessoas, tentando passar leis para proibir a pregação do Evangelho, porque a lei natural não conseguiu acabar com o sistema de castas. Ainda que seja ilegal, ainda é permitido matar uma mulher Dalit, estuprá-la, matar, arrebentar com ela, e ninguém prende. E se essa mulher for lá reclamar na delegacia, é estuprada de novo e a polícia mata. Porque 30 anos de lei natural não mudaram séculos na mentalidade imoral. Lembra que eu disse que o homem foi criado à imagem e semelhança é caráter e moral? Quando o homem peca, ele perde o caráter, ele perde a moral. Ele continua tendo capacidade, você pensa. Os bandidos pensam, por isso que tem crime organizado. Eles continuam tendo raciocínio, só que são mau caráter, são imorais. Quem está comigo? Ao morrer, então, perdeu-se o caráter. A Páscoa, então, vem restaurar o caráter. E a primeira Páscoa apontava, na verdade, para a verdadeira Páscoa. A primeira Páscoa apontava para o seguinte: todo mundo fica em casa, traz o cordeiro para dentro de casa e fica 4 dias dentro de casa. O que o Senhor estava ensinando para nós?
Deus não quer que você preencha uma ficha de membro. Deus quer que você convide o Cordeiro para entrar nessa casa. E você ter um relacionamento. E entender, de uma vez por todas, que Ele morreu por você. Quem está comigo ainda, sim ou não? Por isso, Páscoa não pode ser celebrada um dia só. Porque, afinal de contas, Páscoa são 3 festas. Tem a própria Páscoa, que é o quê? A morte do Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Posso ouvir amém? Tem os 7 dias de pães sem fermento, eu já explico isso, mas tem o Hag Bacurim, que é a festa das primícias. Jesus deixa de ser o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho de único gem, e Ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Significa que nesses 7 dias de festa, eu preciso entender. Primeiro, onde está o poder da morte? Diga, está no pecado. Então, como que eu desativo o poder do pecado na minha vida? Ou melhor, como que eu anulo o poder da morte? É isso que a gente vai ver. A chave para vencer a morte. Quem quer? Pensa comigo. Se o poder da morte está no pecado, o que eu tenho de fazer para vencer a morte? Para vencer a morte, basta tirar o seu poder, o pecado. E aí começa a confusão na nossa cabeça. Porque daí eu vou dizer, cara, eu estou lascado. Porque quem aqui já pediu perdão do negócio e já... Marido e mulher, de novo. Gente, o lugar mais legal de você descobrir se você peca é na família. Pode ser marido, mulher, pai, filho, parente, irmão. Diga parente e crente. Tudo morde a gente. Qual é o lugar que você descobre se você vai... Cara, é o lugar onde as pessoas sabem onde está o seu último nervo para tocar nele. Parece que família tem o dom de saber onde mexer com a gente para ativar o Satanás na gente. Sim ou não? Estava tudo bem, até a pessoa falar aquele negócio que não pode falar. Ninguém sabe, na universidade ninguém viu, na empresa ninguém sabe, mas o parente sabe. E fala aquele negócio assim, aí parece que o Hulk manifesta em você. Confessei o pecado à mamãe outro dia. Estava dirigindo e passou um cara e falou que minha mãe tinha uma profissão antiga. Não dá de graça, cobra. E eu, gentilmente, abri o vidro do carro e falei, fala de novo! Olha para mim, fala de novo, desgraçado! Sumiu, graças a Deus. Imagina você me dar um tiro, gente. Hoje era o velório do apóstolo. Eu manifestei mesmo, gente. Usei a voz que Deus me deu para pregar, para adorar, para espantar um cabra. Sumiu. O céu está preto. Sumiu. O céu ficou preto para o cara. Que viu o cara, que ele gritou, falou também, sem gritar, mano. Quer disputar pecado? Aí eu falei, bicho, para quem que eu vou confessar o pecado? Fui buscar a mamãe no cabeleireiro. Falei, mãe, você é a primeira. Me perdoe, eu quero confessar. Pequei, eu quis matar um cara hoje. Porque o meu pecado não foi gritar com o cara. O meu pecado foi dar lugar à ira. Eu sei que você nunca pensou isso. Até porque Jesus, ele trouxe nesse nível a parada. Porque a gente é muito legalista. Né, Wagner? A gente acha que pecado é ir lá dar um murro na cara do cara. A gente acha que pecado é eu ir transar com outra mulher. E Jesus vira e fala, não. Porque quando Jesus está dizendo essa parada, que só de pensar já é pecado, Ele não está botando a gente numa fria. Ele está acabando com a morte na nossa vida. Eu não sei se você está entendendo. Porque Jesus está dizendo, se você conseguir controlar os teus pensamentos, porque nada começa assim, espera aí, se por acaso o cara descesse do carro, me xingasse, eu descesse do carro, se eu quebrasse o cara, se acontecesse qualquer coisa, tudo começou com um sentimento e um pensamento. Quem está comigo? E o próprio Tiago fala isso. Você começa a gerar o pecado dentro de você. A Páscoa fala disso. Quando você traz o cordeiro para dentro de casa, o cordeiro começa a olhar. Cara, bem na Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já notou que as pessoas andam meio irritadas ultimamente? Levante a mão. Lá em Blumenau, acho que ninguém viu.
Mas isso não é para fazer piada com isso. Não, mas eu estou dizendo, aquilo que aconteceu lá, pode acontecer em qualquer lugar. Aconteceu outro dia aqui. As pessoas estão parecendo animais. Pense comigo. Páscoa são 7 dias porque fala de um ciclo completo. Fala de tirar o fermento de dentro de mim. O que o fermento tem poder? De inchar a massa. Ou seja, se a minha massa estiver cheia de santidade, o fermento vai fazer com que eu seja mais santo. Agora, se eu tiro a massa do fermento do pecado e deixo apenas a santidade, não só eu vou achar que eu sou mais santo, mas eu não vou manifestar a santidade com orgulho, porque santidade com orgulho quer dizer outra coisa. E o final quer dizer Beuzebu. Porque quando eu acho que eu sou mais santo que você, porque eu já jejuei 12 anos seguidos, 40 dias, dos 12 anos, 10 anos, mais 60 dias, blá, 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 eu não passo de um otário religioso. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Quando eu acho que porque eu oro mais que você, porque eu já li mais a Bíblia que você, na verdade eu estou alimentando um outro espírito. Além de Beuzebu, eu estou alimentando um espírito chamado Leviatã. Eu não preciso ser o que sabe mais a Bíblia, eu não preciso ser o que jejua mais, o que ora mais. Eu só preciso ser aquele que sabe ter uma coisa que só andando com o Espírito Santo você tem, domínio próprio. Porque quem tem domínio próprio é mais poderoso do que quem faz milagre, do que quem abre o mar. Porque se você tem domínio próprio, você domina a sua mente. Arrependimento quer dizer metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. Na Páscoa houve uma grande mudança de mentalidade. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse quem? Lê aí essas 2 últimas linhas. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, guerra espiritual, querido, não se trata de Deus lutando contra o diabo. Deus já venceu o diabo, posso ouvir amém? E guerra espiritual também não tem a ver comigo lutando contra o diabo. Guerra espiritual tem a ver comigo desativando pensamentos que não vêm de Deus e sentimentos que não vêm de Deus. Desativando o aplicativo. Tirando da minha vida esse aplicativo. Do bateu, levou. Eu faço a minha vontade. Não, querido, na Páscoa Jesus te comprou. Se Ele te comprou, Ele é seu dono. Não tem mais essa, é meu. Não, é dele. Por Ele e para Ele. Você é propriedade exclusiva dele. Isso é ser cristão. O que passa disso é religião. Quantos aqui têm filhos? E quantos já viram o seu filho fazer um negócio que você não gosta? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. E quantos já viram o seu pior demônio no seu filho? E quando estou dizendo demônio, não é diabo não, estou falando você. O pior, eu. Gente, quando eu vejo o Benjamin discutindo, eu falo, Lúcia, o que você passou para ele? Eu acho incrível, gente. Esses seres têm o dom de sugar tudo da gente. E até o pior da gente. Sim ou não? Mas é tão maravilhoso você olhar para esses seres e falar, eles vão mais longe do que eu. Eles vão conquistar mais do que eu. Lá no capítulo 2, verso 15, ele diz, e livrasse quantos? Todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Benjamin, vem me ajudar. O que aconteceu na Páscoa? Nós estávamos aqui, linda a celebração, parabéns a todos os que dançaram, cantaram, pularam, sapatearam. Foi muito bom, foi divertido. Mas Benjamin me faz uma pergunta na mesa, eu falei, isso vai ser papo para o fim da mensagem de domingo. E eu gosto dessas perguntas. Falando, tudo bom de novo, gente? A gente estava assistindo a peça e já faz quase 20 anos que eu assisto a peça todo ano, de teatro sobre a peça. E aí eu parei para pensar no negócio. Jesus está lá na cruz conversando com os 2 ladrões, é isso aí, né? Aí ele começa a conversar com um e um fala para ele, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. Aí Jesus fala, certamente eu te digo
que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu falei, pô, calma lá. Jesus morre, ele não vai para o Hades para pegar a chave do Hades, depois de 3 dias ele volta? Como é que no mesmo dia ele vai estar no paraíso? Entenderam a pergunta? Eu quase não jantei, gente. E quando eu fui tentar explicar, o Benjamin explicou. Dá a resposta. Eu estava vendo várias palavras e nessas palavras dizia que Jesus e Deus e o Espírito Santo, eles são fora do tempo. O reino de Deus, os céus, eles não operam dentro do tempo, tanto que Deus criou o tempo. Então Deus, ele não é limitado por um tempo, por isso que ele é infinito. Então, ao mesmo tempo, Jesus poderia estar fazendo um negócio em um lugar, e porque no céu não existe tempo, ele ia se encontrar com o bendito. Então vamos corrigir teologicamente toda a resposta quase certa. Por isso que tem que ter papo com a nova geração. Primeira coisa, hoje um colombiano que está começando a congregar em São Paulo me fez uma pergunta na mesa do reino. Nós temos uma mesa do reino 2 vezes por mês ali com perguntas. E a pergunta do colombiano, para terminar o dia, Lúcia já estava assim, ó. Tipo, acabou a aula e eu deixando o povo perguntar. Qual a diferença, pastor, entre o reino dos céus e o reino de Deus? Não é algo tão simples de se responder. 12h36, quando você prometeu para sua esposa que você ia embora 12h20. Quem já se sentiu no tribunal da Inquisição da mulher? Eu falei, mano, estou lascado hoje. E ela... Benjamin usou aqui reino do céu, reino de Deus. Né? Primeira coisa, o que é o reino dos céus? Porque não tem reino do céu, reino dos céus. Shamaim no hebraico. São todas as dimensões, diga o multiverso. E é legal que a tecnologia ajuda a gente a entender. Ou seja, Deus é soberano em todos os lugares, no céu, na terra, debaixo da terra. Posso ouvir amém? Então o reino dos céus já está resolvido. Não tem crise no reino dos céus. Mas o reino de Deus é um reino de individualidade, de relacionamento de filho com pai. Por isso o reino de Deus ainda está sendo edificado, porque o pai ainda está procurando pessoas para as bodas do Cordeiro. E ele está convidando e dizendo, venham, porque ainda, olha a sua volta, ainda há lugar na casa do pai. E nós temos que convidá-los para vir para o reino de Deus, porque o reino dos céus está tudo resolvido. Então, quando o homem está ali conversando com Jesus, Jesus está entendendo que ao morrer e ressuscitar, o que aconteceria em 3 dias, ele, segundo as Escrituras, já tinha morrido antes da fundação do mundo, porque para ele não tem tempo, e já estava tudo resolvido. No reino dos céus já estava tudo certo. Por quê? Quando a pessoa fecha o olhinho, ela sai dessa dimensão temporal e vai para a dimensão eterna. Quem está comigo? Mas o reino de Deus continua aqui operando, e o nosso papel é de mensageiros desse reino, embaixadores desse reino, trazendo pessoas de volta para a casa do Pai. Posso ouvir amém? Por que isso aqui é importante no final dessa mensagem? Porque não basta você desativar o seu aplicativo. É um exercício diário a partir de hoje, cortar no pensamento o pecado. Onde começam os adultérios? Eles não começam na cama e nos lençóis. Eles começam aqui. Quando o marido está insatisfeito com a mulher, seja na área que for, e geralmente é na conversa. Por 2 anos eu toquei numa casa que tinha uma luz vermelha na porta, e as moças que ali trabalhavam diziam, 90% dos nossos clientes são casados. E eles não vêm aqui por causa do sexo, eles vêm aqui por causa de conversas. Porque eles precisam de alguém para ouvi-los. Mulher, seja sábia. Cala a boca e deixa seu marido falar. Eu não estou pedindo para vocês não falarem. Maridos, sejam sábios. Calem a boca e ouçam suas mulheres também. Ou a sua mulher. Por favor. Antes que eu seja corrigido aqui pelo jovem. Alguém está comigo ainda? Mas onde começa? Aqui. Tem uma amiguinha no trabalho, que é super legal e conversa com você. E às vezes a atração não é física, mas é o que você se diverte.
Ela dá risada das suas piadas. Sua mulher está sempre te criticando. Criticando sua roupa, criticando que você ronca. Criticando que você deixa a cueca em cima do lugar. E a amiguinha do trabalho nunca viu sua cueca, nem você peidar. E aí vocês começam a trocar mensagens de WhatsApp. Começam a trocar figurinhas e você começa a alimentar algo. E marca um café. E esse café vira cafézes. E dá aquilo que você pensou mesmo. Porque tudo começou aqui. Diga, eu tenho que desativar o pecado aqui. Porque daí eu venço o poder da morte. Maurício, então você está dizendo que se eu desativar o pecado aqui, eu não morro mais? Não, querido. Quer dizer que a morte não tem poder para te segurar. Porque quando você sai daqui, você não vai para a mão do Hades e da morte. Você vai diretamente. Por isso que nós, sacerdotes, no enterro, falamos, e o Espírito volte a Deus que o deu. Por quê? Porque lá na Páscoa, algo aconteceu. Qual que é o seu pecado, Benjamim? Deixa eu levar sobre mim o seu pecado. Isaías viu esse dia da Páscoa. Certamente, ele tomou sobre si as vossas. Leia aí você, por favor. Qual que é o seu pecado, Miguel? Essa mochila? Léo, qual que é o seu pecado? É essa blusa aí? Me dá. O que ativa o seu pecado? Ah, é sua blusa. Então, beleza. Qual que é o seu pecado? É isso aqui? Legal. Qual que é o seu pecado? Ah, essa blusa verde, me dá aqui. Qual que é o seu pecado? Me dá a sua bolsa, irmã, e a senha do cartão. Qual que é o seu pecado, senhora? Esse chale vermelho? Qual que é o seu pecado? Essa bolsa? Opa, caiu o pecado de alguém aqui. Foi caindo o pecado. Eu poderia passar a noite inteira pegando o seu pecado como exemplo e não seria o suficiente. Porque Jesus pegou o pecado de todas as eras. De quem já tinha nascido e de quem ia nascer como eu e você. E no momento que ele faz isso, ele dá direito então para a morte e levá-lo para um lugar. Porque Jesus ia ficar naquela cruz sangrando e nunca ia morrer. Porque a única coisa que ativa o poder da morte é o pecado. Como ele não tinha pecado, ele precisou pegar o seu. E ao pegar o seu pecado, então ele pôde morrer. Mas a grande pergunta que a gente faz é o seguinte, ele levou. Pergunta para o seu vizinho, por que você pega de volta? Porque Jesus, toda ceia que a gente toma, Ele nos perdoa. Mas chega na outra semana, a gente pega de volta. E a gente pega de volta. E a gente pega de volta. E a gente vai tomando de volta todos os pecados. E vai ativando tudo de novo. E vai pegando tudo de novo. Será que você está se enxergando? Que tal a gente entregar para Ele hoje nossos pecados? Porque a maneira que eu penso... por favor, um aplauso à nova geração. Miguel, eu estou vendendo um iPhone. Anuncia lá. Pensa comigo. Será que faz sentido para você isso? Depois da morte e ressurreição de Jesus, não é mais uma questão de lutarmos contra a morte, para sairmos da tumba. Não.
Mas é a morte que luta para nos manter no pecado. A guerra não está mais eu contra a morte, porque o meu Senhor já venceu a morte. A guerra está da morte me tentando, e ela vai me tentar todo dia. Ela vai querer ativar todo dia aquela arvorezinha. Por isso Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu. Nós estamos aqui na colônia, teu nome é santo. Mas venha o teu reino para a colônia. E como é que a colônia pode ser governada? Por nós. Porque aqui nessa terra, a vontade dele tem que ser feita como ela é feita nos céus. E Senhor, me alimenta, me dá um pão todo dia. E ó Senhor, me ajuda a lembrar que se eu não perdoar meu irmão, eu nunca vou ser perdoado. Eu vou pedir licença. Alguém aguentaria 2 domingos o AP aqui seguido? Eu vou pedir licença para o pastor Vandes, porque eu tenho uma palavra para domingo que vem, sobre como você ter paz sem fim. Posso pedir essa licença para o pastor? Quem está do conselho? Quem estava com saudade de mim? Eu estou com saudade de vocês. Então, domingo que vem eu estou aqui de novo. Vocês vão ter que me aguentar. Não nos deixe caírem, mas livra-nos de ativar o maligno dentro de nós. Páscoa não termina com morte, mas Páscoa termina com ressurreição, e pães sem fermento somos nós. Uma geração que não precisa mais se contaminar e ser fermentadora dos outros. Você viu o que o seu irmão falou? Você falou, não, nós somos propagadores da justiça do céu, da justiça do reino de Deus. Sabe que justiça é essa? O justo morreu pelos injustos. Então não tem essa bateu, levou, calha a boca, tem que dizer, tudo bem, eu vou andar a 2ª milha com você, porque os nossos títulos não deveriam servir para nós esfregarmos nada na cara dos outros, mas deveriam servir para nós servirmos. Ser apóstolo é ser ponte para o outro passar e para o destino dele. Ai, mas o cara passou e foi embora, não fiz mais do que minha obrigação. Já viu ponte, pastor Jefferson, se revoltar, porque a pessoa não parou para celebrar a ponte? Mas nós apóstolos temos essa mania. Profeta é só o carteiro. Já viu o Cadu, nosso evangelista amado, o carteiro ir lá reclamar? Olha, o cara nem agradeceu, porque eu entreguei a carta. Não fez mais que obrigação, profeta. Evangelista como parteira, que vai lá e ajuda. Ai, eu fiz o parte de 1.200 pessoas, ninguém veio me trazer um bombom. E daí, você fez só o seu trabalho, a sua obrigação. Pastor, eu consolei as pessoas, que bom, querido. Lá no céu você vai ter galardão, mas aqui na terra continue trabalhando. Eu ensinei tanta gente, eles esqueceram de mim. Não esqueceram, lá no céu, Deus tem um livro. Porque pode ser que aqui você se lasque, as pessoas te traiam, as pessoas te esqueçam, mas Deus não esquece. E lá no céu está tudo anotado. E a sua conta está plim, plim, plim. Como disse o cara do TikTok, o que é galardão? Cashback no céu. Amei o TikTok, Bíblia atualizada. Tudo que eu faço aqui, eu vou receber lá. Plim, cashback no céu. Fecha os teus olhos um momento. Ouça essa canção como se fosse a sua oração. Os pastores já estão indo para a mesa. Nós vamos tomar essa ceia, celebrando a Páscoa da ressurreição. Desativando o poder da morte e do pecado na nossa mente. Eu não estou te prometendo que você não vai pecar amanhã. Mas eu estou dizendo que você vai começar um novo tempo e um novo hábito. Quando começar a pensar, você já vai pôr para fora e dizer, sai vírus. Quando começar a sentir, você vai pôr para fora e dizer, sai vírus. E vai chegar o ponto que você não vai precisar mais confessar pecado. Você só vai confessar tentação. Vai chegar em casa e falar, mãe, pai, esposa, eu tive a vontade de xingar o cara no trânsito, mas não xinguei, porque eu tive domínio próprio. E não fui dominado pelo espírito da ira, e não ativei a morte em mim. Quem está comigo? Porque um dia, no abrir e piscar de olhos, Jesus vem te buscar. E a morte não vai te tragar, porque você não desce. Pode ser que seu corpo desça a uma sepultura ou desça para um crematório. Mas você e o seu espírito, sua alma, sobem com Deus. Porque não tem nada que te prende. Porque você se tornou uma nova criatura. Feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor Jesus, eu acredito que a sua morte foi suficiente
para pagar o preço pelos meus pecados. Eu te entrego os meus pecados hoje. Eu faço uma troca nessa mesa. Eu te entrego minhas maldições. Eu te entrego as minhas dores, meus medos. E eu recebo o poder da ressurreição. Antes de continuar a oração, olha bem para mim. Por que Jesus ressuscitou? O poder da morte está no pecado. Pecado precisa ser alimentado. Jesus nunca alimentou o pecado. Ele levou o seu pecado e não pecou mais. Aí o pecado fez assim, acabou o direito legal. Porque quando Jesus desce ao Hades, todo o pecado foi consumido. Só que a morte não podia consumir Jesus porque ele não alimentava o pecado. Pare de alimentar pecado velho. O poder da ressurreição é o poder que Deus te dá para dizer, até aqui eu fiz isso, agora eu não quero fazer mais. Até aqui eu pensei assim, a partir de hoje eu não quero pensar mais. Por isso o apóstolo Paulo, lembra aquele jovem a quem foi jogado nos pés a roupa de Estevão? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E sejam renovados pela transformação da vossa mentalidade. Quantos estão a fim de não só desativar o poder do pecado, mas ativar o poder da ressurreição na sua mente? Põe a mão na sua cabeça e diz, eu quero pensar como Cristo pensa. Põe a mão no seu coração e diz, eu quero sentir como Cristo sente. Querido, isso não vai acontecer automaticamente do dia para a noite, mas vai ser um treino diário. E todo dia, se você pecar, pede perdão de novo e começa tudo de novo. Mas vai chegar uma semana que você já não vai mais sentir mais. Vai chegar um mês e você vai falar, cara, a sua esposa, seu marido, seu filho vai dizer, papai, você está diferente. Porque você foi renovado no seu entendimento. Fecha os olhos mais uma vez e diz, Senhor, fala comigo, através dessa canção. Naquele instante o mundo então pensou que ali seria o fim, mas ele ressuscitou. A morte não venceu o grande autor da minha fé, que a si mesmo se entregou, provando seu amor, pagando